Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal. No vídeo de hoje eu quero compartilhar com você uma experiência que eu tive com a mensagem de saúde ensinada pela Igreja Adventista do Sétimo Dia. Eu não sei se você sabe, mas a Igreja Adventista do Sétimo Dia é uma igreja que, além de ensinar sobre o Evangelho para as pessoas, ensina também sobre saúde. Eu tive a sorte, o privilégio de conhecer essa mensagem no ano de 1991. Nesta ocasião, eu era um adolescente com 16 anos de idade, mas que já sofria de problemas de saúde que muito me incomodavam. Um dos problemas de saúde que me incomodavam nesta ocasião era as espinhas que brotavam com muita frequência no meu rosto. O meu rosto parecia uma crista de galo. Eu me olhava no espelho, me sentia feio, horroroso, e isso me levava muitas vezes a evitar o contato com as pessoas. Eu não queria que as pessoas ficassem olhando para mim, porque eu considerava o meu rosto extremamente feio. O segundo problema que muito me incomodava eram as constantes crises de rinite alérgica que me acometiam. Eu acordava espirrando, ao longo do dia tinha várias crises de coriza, de espirros constantes, e à noite ainda sofria com congestão nasal. E por conta desta condição, eu tinha que recorrer ao uso de corticoides e descongestionantes nasais para combater esses sintomas desagradáveis. Então, por esta ocasião, apareceu um palestrante da Igreja Adventista do Sétimo Dia, dando palestras sobre os 8 remédios. Eu me interessei e fui assistir essa palestra. Achei muito interessante o que o palestrante apresentou. No final da palestra, eu fiz uma consulta com o palestrante. Na consulta, falei acerca dos problemas que me incomodavam, ele me fez algumas perguntas e no final ele fez um diagnóstico. Ele me disse: você tem uma deficiência genética e por conta dessa deficiência genética você tem coriza, congestão nasal, você tem essas crises de rinite alérgica. Eu perguntei para ele: se eu fizer o que você ensinou, eu fico bom? Ele me disse: faça que você melhora. Na realidade, eu queria ter ouvido dele as seguintes palavras: faça que você fica bom, você sara. Mas não foi isso que ele me disse. Ele disse: faça que você melhora. Mas eu resolvi fazer tudo aquilo que ele me ensinou. E após 2 meses fazendo tudo aquilo que ele me ensinou, as espinhas que brotavam no meu rosto desapareceram. A minha pele ficou limpa, rosada, e isso chamou a atenção dos meus colegas do colégio. Eles me perguntaram: me diga o que é que você está usando. E eu dizia: olha, eu não estou usando medicamento algum. Eu simplesmente mudei o meu estilo de vida. E eu falava para eles o que estava fazendo. Só que eles me diziam: é muito difícil. Dá muito trabalho fazer tudo isso que você está fazendo. Além das espinhas terem desaparecido, as crises de rinite alérgica desapareceram. Isso em apenas 2 meses. Sendo que o professor recomendava que os seus ouvintes adotassem aquele estilo de vida por 3 meses. Era o tempo que ele afirmava ser necessário para as pessoas recuperarem a saúde. Neste momento você deve estar se perguntando: o que foi que ele fez que fez com que ele recuperasse a sua saúde? O que eu fiz, meu amigo, foi apenas usar os 8 remédios que ele me ensinou e que são ensinados até hoje pelos adventistas do sétimo dia. Eu vou resumir aqui o que foi que eu fiz. Os 8 remédios ensinados pela Igreja Adventista do sétimo dia são alimentação adequada, exercício físico, água, sol, ar puro, temperança, repouso e confiança em Deus. Eu acho que eu não esqueci nenhum deles. Eu sei que são 8,
no programa da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Então, o que eu fui ensinado a fazer? Eu fui ensinado a acordar, tomar 2 copos de água em jejum, fazer exercícios respiratórios de 2 em 2 horas, ou seja, a cada 2 horas eu fazia uma sessão de 3 a 8 inspirações e expirações profundas. Esses exercícios consistiam em inspirar profundamente o ar e expirar de maneira profunda o ar dos pulmões. Neste exercício, se enche os pulmões de ar através de uma inspiração profunda e se esvazia completamente os pulmões através de uma expiração profunda. Eu fazia isso, eu repetia essa inspiração e expiração profunda 8 vezes, sendo que ele recomendava que isso fosse feito de 3 a 8 vezes. Ele afirmava que tem pessoas que já estão um pouco cansadas e não é possível se fazer uma série de 8 inspirações e expirações profundas de uma vez. Então, a cada 2 horas eu fazia isso. A razão para se fazer esses exercícios respiratórios é porque, devido a maus hábitos, nós perdemos a capacidade de respirar de maneira profunda e abundante. A maioria das pessoas respiram superficialmente, e isso leva a 2 problemas. Primeiro, o organismo pode receber uma provisão insuficiente de oxigênio. Segundo, as matérias venosas, oriundas do metabolismo, à medida que os nutrientes são transformados em energia nas células, um dos resíduos que se forma é o dióxido de carbono, ou gás carbônico. Esse dióxido de carbono precisa ser eliminado das células, e eles são eliminados através da respiração. Então, respirar de maneira profunda, de maneira abundante, é importante na purificação do sangue. Era isso que o professor ensinava nessa ocasião. Eu também fui ensinado a tomar água meia hora antes das refeições e só voltar a beber água 2 horas depois. O objetivo dessa orientação era melhorar a digestão dos alimentos. Também fui ensinado a combinar de maneira adequada os alimentos, ou seja, não misturar muitas variedades de alimento na mesma refeição. Por exemplo, fui ensinado a evitar frutas e verduras na mesma refeição. Fui ensinado em cada refeição a combinar os alimentos de maneira que os macronutrientes fossem fornecidos em proporções adequadas. Ou seja, na refeição da manhã eu deveria consumir uma fruta, um alimento rico em minerais e vitaminas, além de um cereal, um alimento energético, e um alimento que fornecesse proteínas. Por exemplo, poderia ser iogurte, poderia ser uma pasta de castanha, uma pasta de amendoim, algum composto que pudesse fornecer proteínas e também gorduras de boa qualidade. Então a orientação era que eu incluísse em cada refeição alimentos que fossem energéticos e que fossem também construtores. Ao longo do dia também fui informado que eu deveria beber no mínimo 8 copos de água. Também fui instruído todos os dias a separar um momento para tomar sol. Eu deveria tomar de 10 a 30 minutos de sol diariamente. Como eu moro numa região bastante ensolarada, isso não foi difícil ser feito. Também fui instruído a dormir cedo. Eu deveria dormir sempre antes das 10 da noite e observar um período de repouso de 8 horas. Também fui instruído a separar um dia na semana para o repouso, ou seja, dedicar um dia na semana. Os adventistas, por exemplo, repousam no 7º dia da semana, no dia de sábado. E muito se atribui a esses hábitos a longevidade do povo adventista. Fui também instruído a evitar a ansiedade e a confiar em Deus. Outra coisa que eu acabei esquecendo de mencionar, eu deveria fazer no máximo 3 refeições ao dia, sendo que a última refeição deveria ser feita ali por volta de 5h30, 6 horas, pelo menos 4 horas antes de dormir.
Então foi basicamente isto o que eu fiz. Após observar esses princípios, em 2 meses, eu não sentia mais nada do que me incomodava. Já se passaram quase 32 anos desde que eu tive essa experiência. E eu carrego comigo esses princípios até hoje. E não estou mentindo quando eu digo que aos 48 eu tenho melhor saúde do que quando tinha apenas 16. Porque eu estou com 48 anos e eu só fiquei no hospital uma vez, quando tinha 4 anos, porque sofri um acidente e precisei passar por uma cirurgia. Então fiquei alguns dias internado no hospital para me recuperar dessa cirurgia quando era criança. Mas durante todo esse período, desde o tempo que eu conheci a mensagem até hoje, eu nunca precisei ficar um dia no hospital doente. Já fui no hospital, já fiquei no hospital para levar algumas pessoas e também para visitar algumas pessoas que estavam doentes. Por que eu estou contando esta experiência? Porque eu quero mostrar para você que é possível recuperar a saúde, é possível preservar a saúde, desde que se adote um estilo de vida saudável. Inclusive, ultimamente, eu tenho feito vídeos a esse respeito, porque foi essa experiência ocorrida há 32 anos atrás que me levou a me interessar pela prevenção da saúde. Afinal, tem um ditado que diz que mais vale 1 grama de prevenção do que 1 quilo de tratamento. Espero ter motivado você a melhorar cada dia o seu estilo de vida e a ter mais saúde.